Antes de assistir esse vídeo, eu quero dizer para você que esse conteúdo tem o apoio da nossa querida Protec. Você que precisa de uma assistência em relação a aparelhos auditivos, eles têm os melhores do mercado, assistência maravilhosa, vão com a fonoaudióloga na sua casa, já resolve o seu problema, tem também todos os acessórios. Protec, que está em todo o ABC Paulista, interior de São Paulo, atende Baixada Santista, Litoral, enfim, tudo. Entre em contato com a Protec se você está precisando de aparelhos auditivos. Agora, bora para o vídeo. Essa notícia aqui do Cuejar é uma notícia confirmada do lado do Cuejar e do lado do Corinthians. Eu conversei com uma fonte hoje, né, no Corinthians, e fonte que, sabe, fonte de verdade, entendeu? Gente que eu sei que é de caráter. Presta atenção no que eu estou falando. Uma coisa que eu vou falar no meu curso de jornalismo é o seguinte, para você que quer ser jornalista. Não aceite qualquer um de fonte. Tem gente que, por exemplo, que você sabe que é picareta, eu não quero de fonte. A maioria, na história, na minha história como jornalista de 20 anos, as minhas fontes viraram meus amigos, pela confiança, tudo, porque eu escolho as fontes. Eu escolho as fontes. Primeiro eu ouço saber se o cara é um cara decente, se é um cara... Entendeu? Mas isso deixa para uma aula de jornalismo. Uma fonte boa do Corinthians me garantiu que a operação do Cuejar é uma operação cara, é estilo Coronado. A gente sabe que o Cuejar ganha muito lá na Arábia. Muito, muito mesmo. E para convencer o Cuejar a abrir mão do que ele ganha lá, cara, tem que realmente convencer o Cuejar com muita grana. Entendeu? Muita grana. E vou ser sincero, eu prefiro pagar, assim, só estou fazendo nessa comparação com o Coronado, eu prefiro pagar 2 milhões para o Cuejar do que para o Coronado. E olha que eu vivo dizendo aqui que tecnicamente o Coronado lembra um Falcão do futsal, é muito bom jogador. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, a negociação do Cuejar não está tão avançada assim como as pessoas estão falando. O Corinthians quer o Cuejar, a pedido do Ramon Dias. Só que o Corinthians já está dando para o Cuejar o que não tem. O que não tem modo de expressão, senão não daria, claro. Entendeu? Então, o que eu estou falando para vocês, se vocês ouvirem por aí que o Cuejar está fechado, não acreditem. Eu estou falando. Podem me cobrar. Entendeu? Se fechar amanhã, é outra história. Estou falando hoje aqui, dia 30 de julho. Por quê? Exatamente por ser uma operação cara. Até porque se o Cuejar fosse barato, como muitos querem aí, as pessoas às vezes têm bronca de mim, não vou ficar falando sobre isso hoje. Chega. Se o Cuejar ganhasse pouco, aí, como muita gente está falando, já estava fechado. Aliás, se ele ganhasse o que os nécios acreditam, ele estava no Vasco, não estava nem negociando com o Corinthians hoje. É muita grana, é muita grana. Eu garanto para vocês que o Cuejar não joga no Corinthians com uma remuneração de menos de 2 milhões. Eu garanto isso para vocês. Podem me cobrar. Fala aqui um jornalista que já trouxe salário do Luan, do Yuri, do Corona, de todo mundo que você conhece. E eu nunca errei salário de ninguém. Bato no peito para dizer isso para vocês. O Corinthians está negociando, tá tentando que o Cuejar ainda baixe, não vai baixar. Isso eu garanto. Ele pode até baixar um pouquinho de nada. Então eu vou deixar bem claro aqui, abaixo de 2 milhões ele não vai ganhar no Corinthians. O Coronado, a operação Coronado, a remuneração do Coronado, são 900 mil de salário, com 1.150.000 de direitos de imagem, luvas, etc. E por 2 milhões, eu acho que ele não vai fechar. Entendeu? Não vai. Mas o Corinthians já passou aí um pouquinho, você já sabe que eu já informei que o Corinthians passou dos 2 milhões na operação, e é uma operação cara. Em relação ao Cuejar, a gente tem que entender o seguinte, a remuneração do cara, tá? A remuneração dele é como Coronado, tá? A gente põe um salário entre aspas, porque remuneração, salário, às vezes se confunde no termo. O correto mesmo é remuneração. Mas como a gente já está acostumado no termo do futebol, qual o salário do cara? Você tem que colocar tudo, não é? Porque às vezes as pessoas acham assim, o salário dele é
é só CLT. Então você tem que falar só salário CLT. Não. A minha vida inteira eu fui PJ e não fui CLT e era o meu salário. Meu salário. Que eu sempre sobrevivi. Entendeu? Agora, olha só, eu garanto isso para vocês, que o Cuéllar ganha lá fora, ele tem uma remuneração de 12 milhões de dólares por ano. Isso envolve o salário dele, os direitos de imagem dele, as luvas dele e os direitos de imagem, os direitos de imagem e os direitos dele que ele vendeu. Ele fez isso. Ele gosta de receber pelos direitos dele. Como se o clube tivesse mesmo ele, por exemplo, vamos supor que ele está livre no mercado, o clube compra ele quer uma parte disso. E com o Corinthians é a mesma coisa. Por que vai dar uma operação parecida e semelhante à do Coronado? Porque o Corinthians vai dar CLT, imagem, luvas, dinheiro e a grana para o cara de direitos. Eu garanto isso para vocês. Tá batido no peito. O tempo errei, anota e me cobre. Se ele vier. Porque não tá certo o Coronado, ou o Cuéllar. Quem falar que o Cuéllar é jogador do Corinthians, quem achar que o Cuéllar é jogador do Corinthians, cuidado, cuidado. É um cara que ganha 5 milhões por mês lá, de remuneração. Não adianta pegar o salário dele, só, ele ganha isso. Filho, ele ganha isso sim. Eu já falei, já citei isso, tem que ser muito inocente para acreditar que o Cuéllar ganha 1,5 milhão por mês de reais lá na Arábia. Ele já estaria no futebol brasileiro há muito tempo, entendeu? Então, gente, não, no Corinthians, 2 milhões de reais por mês. 2 milhões, quase 2 milhões e meio. O Cuéllar é uma operação cara para se pagar por mês. É um jogador nível Coronado de salário para jogar no Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá cravado isso. Podem me cobrar, tá certo? Bato no peito com essa informação. Esse vídeo que você acabou de assistir é um corte do canal Café do Setorista. Se você quiser acompanhar o conteúdo completo, lives, né? Nossa programação Café da Fiel, Almoço com a Fiel, blend de informações. A nossa programação completa está no nosso canal Café do Setorista. Eu vou deixar o link na descrição. Tem mais de 200 mil inscritos, uma das maiores audiências no YouTube em relação ao Corinthians, tá? Canal Café do Setorista, do jornalista Samir Carvalho. Há quase 20 anos fazendo jornalismo e criei o canal Café do Setorista para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vai lá, acessa aqui, se inscreva no canal Café do Setorista, nosso canal principal. Se inscreve aqui embaixo.